Hoje nós vamos falar sobre o renascimento, a reencarnação. Bom, eu venho falar inicialmente da mensagem que Jesus traz para nós, né? Uma conversa com Nicodemos, que era o doutor das leis, que sabia tudo, conhecia de cor salteado a lei de Moisés. E nessa conversa, ele foi até Jesus e ele nem perguntou nada. Ele foi falar que reconhecia Jesus como enviado, como mestre, e nisso Jesus já virou para ele e falou que se a gente não renascer, a gente não vai poder ver o reino de Deus. Parece que ele estava adivinhando o que Nicodemos estava trazendo no seu íntimo, porque Nicodemos não perguntou nada a ele. E ele fala que se a gente não renascer, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, esse tema. E ele fala logo depois, se a gente não renascer para ver o reino de Deus, e também se a gente não renascer da água e do Espírito, a gente também não vai ver o reino de Deus, né? Então ele complementa a fala dele com o nascer da água e do Espírito. Então nós vamos começar a falar sobre isso, né? O que é o nascer da água e do Espírito? Porque Nicodemos, ele não entendia o que Jesus estava querendo dizer. Ele falava, como que pode um homem velho voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Né? E Jesus, no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, lá tem essa passagem, e lá complementa o Evangelho, né? Coisas que a gente às vezes só conhece do Evangelho, em obras psicografadas a gente tem um complemento. E lá eles falam que Jesus falou assim para Nicodemos, que ele entendia da palavra, mas ele não sentia a palavra, quer dizer, ele não tinha um sentimento, ele não compreendia a palavra direito, né? Então, o que Jesus quis dizer com nascer da água? Bom, antes de falar disso, vamos falar do reino de Deus, né? Que é mais simples. O que é o reino de Deus? Se a gente não renascer para ver o reino de Deus. Então, quer dizer, eu vou vir em várias encarnações e não vou chegar a ver o reino de Deus? Ou será que uma encarnação eu já consigo ver o reino de Deus? Né? O que é esse reino de Deus? Esse reino de Deus é um estado de consciência. Quando nós tivermos evoluídos e tivermos esse estado de consciência, para a gente saber o que é realmente a justiça, a caridade, o amor pleno. Não esse amor que nós conhecemos hoje, que é um amor imperfeito ainda, né? Acredito que o amor um pouquinho mais perfeito é o amor de mãe, né? Que consegue ser um pouquinho mais perfeito. Mas mesmo assim é imperfeito diante desse amor que Jesus fala. Então o reino de Deus é isso, quando nós chegamos a esse estado de consciência de evolução. E para a gente chegar nesse estado, a gente precisa reencarnar muitas e muitas vezes, né? Mas vamos lá, o que é renascer da água? O que Jesus quis falar com isso? Renascer da água. Muitos pegaram essa palavra de Jesus e interpretaram como renascer da água sendo o batismo. Né, que muitas religiões trazem o batismo, quando você aceita Jesus, aceita os ensinamentos de Jesus e realmente quer mostrar isso publicamente, aí é feito esse batismo, porque eles entendem que esse renascer do espírito da pessoa através da água é o simbolismo do batismo, né? Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos explicando que a água, antigamente, né, principalmente na época de Jesus, eles tinham a água como algo material, algo criador da terra. Tanto que na Gênese, que é o início da criação da planeta Terra, traz, né, as águas do firmamento, pelas águas se fez o firmamento, que é o quê? O céu. E naquela época entendia que havia água no firmamento e havia água aqui embaixo, era tudo água. E aí tanto que tem a fala de Deus, né? Se juntem as águas em determinado local para que haja espaço e forme a parte árida, que é a terra. Então, no início, eles entendiam que a água é um fator gerador de matéria. Então, é nesse sentido que Jesus quis falar da água, o renascimento pela água, quer dizer, matéria. A água tinha esse sentido de matéria, tá? E por que água? Renascer da água? Renascer em matéria, renascer em corpo, reencarnar, ter um corpo físico para a gente poder reencarnar. Então é nesse sentido que Jesus fala, o renascer da água.
Porque a gente precisa de um corpo material para renascer, para que a gente tenha uma experiência, né? E a reencarnação, ela traz a finalidade dela, qual que é? Aqui temos no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, deixa eu achar aqui para a gente ler junto. É um capítulo que fala da encarnação dos espíritos. E a pergunta 132, Kardec pergunta, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Para que a gente reencarna, né? E ele fala aqui que Deus impõe isso para que a gente chegue à perfeição, né? Aqui ele fala que nós vamos passar várias vicissitudes através da expiação e da prova, né? Para quem não sabe a diferença, vamos rapidamente lembrar. A prova é tudo que a gente passa e que faz com que a gente aprenda algo. E a prova não necessariamente está vinculada a algo de nossas vidas lá de trás, né? Como vivemos num planeta ainda que está numa reforma, nós somos imperfeitos. Então nós vamos passar diversas coisas ruins aqui no planeta, independente se tem ligação com algo que fizemos ou não, né? A gente, por exemplo, pode ter um patrão ruim, porque ele é uma pessoa ainda que não consegue lidar, né, com as situações, e eu sofro por causa disso, mas não necessariamente eu estou ali vivendo com ele, porque ele já foi alguém lá atrás, um amigo, um inimigo, não necessariamente. Então, essas coisas são provas. Agora, expiação, sim, já tem ligação com o passado, são coisas que passamos nesse planeta, mas que tem ligação com algo lá de trás, né, que já fizemos e que precisamos viver aqui novamente para aprender e para reparar algo que a gente já fez. Então, isso é a expiação. Mas não só viemos reencarnados para isso, para passar por provas e expiações. Aqui na pergunta 132, ele complementa, falando que tem outra finalidade ainda. Qual será? Missão não é, né? Porque poucos de nós vêm em missão. Mas ele fala aqui que a outra finalidade é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então ele complementa aqui falando que todos nós concorremos para o progresso. Todos nós concorremos para o progresso. Nós temos parte nisso. Por isso é importante a gente não olhar só para o nosso umbigo. É importante a gente olhar para tudo que nos rodeia, porque somos parte de um todo. Nós somos um coletivo. Tudo é solidário na natureza. Então, precisamos ter esse olhar com o próximo e com o coletivo, porque estamos no mesmo barco. É aquela velha historinha, né, que está num barco, o pessoal da ponta de cá rindo, porque o pessoal está na ponta de lá e a ponta de lá está furada, enchendo de água. E o pessoal dessa ponta está rindo, falando, não se preocupar não nos preocupemos porque o buraco não está aqui, né? Mas esquece que todos nós estamos no mesmo barco e que se algo acontece ali, vai respingar aqui em mim. Se algo bom acontece ali, também vai respingar em mim. E o que eu faço aqui de ruim, respinga lá. E o que eu faço de bom aqui, respinga lá também. Então nós temos que começar a ter esse olhar mais fraterno. E não só olhar para a nossa própria existência, porque a gente faz parte de um coletivo. E a gente vive mergulhado num só fluido, numa só energia. E tudo que nos rodeia, nossos pensamentos, nossas ações, fazem parte disso. E tudo retorna. Tá? Aí tem uma outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que é a 230, que fala também, será que eu preciso reencarnar para evoluir? E se eu ficar lá do outro lado, eu não vou evoluir, desencarnado? É mais ou menos assim a pergunta. Aí a resposta é, sim, você vai evoluir também desencarnado, mas não igual como se você tivesse encarnado. Porque é aí que você vai passar as provações, é aí que você vai ter a oportunidade de colocar o que você conhece, o que você consegue fazer em xeque. Aí que você vai colocar. Né? E é aqui encarnado, nesse corpo físico que limita a gente em muitas coisas, é aqui que nós estamos limitados também, inclusive, a conviver com pessoas
e viver situações que a gente às vezes não consegue fugir. E a gente precisa viver. Então é aqui sim que estamos para ter a oportunidade de passar essas situações e não ter como fugir. Né? Apesar de ser uma prisão, é uma bênção isso, porque a gente tem oportunidade, né? A gente vai ter várias oportunidades quantas vezes for necessário. Então, pessoal, nascer da água é isso, né? Nascer corpo físico e nascer do espírito. Jesus falou também, né? Nascer da água e do espírito. Mas o que é nascer do espírito? Por que o espírito nasce? Agora, a minha pergunta é, o espírito morre? Porque se ele nasce, será que ele morre? Não. O livro dos Espíritos também tem uma pergunta que fala sobre isso. O espírito morre? Tem fim? E a espiritualidade fala que não tem fim a existência dos espíritos. Então isso é certo, não tem fim. Então o que Jesus quis dizer com renascer do espírito? Né? Aí vem um texto interessantíssimo que está no livro Obras Póstumas, que é um dos livros da codificação de Kardec, né? Para quem não leu, leia. Tem muito espírita que passa a vida inteira dentro do centro e não lê. Às vezes não lê nem o Céu e Inferno, né? Às vezes não lê o Livro dos Médiuns. Às vezes começa a ler o Livro dos Espíritos. Então, gente, toda a obra é importante, tá? Nesse livro das Obras Póstumas traz um texto maravilhoso que chama A Morte do Espírito. Ué, mas acabamos de ver que o espírito não morre, né? Então, olha que interessante, esse espírito ele começa a falar sobre a preparação do espírito para a volta no corpo físico. Tem toda uma preparação, né? Com qual família ele vai voltar, em qual situação ele vai voltar, em qual corpo físico, quais as condições desse corpo físico que ele precisa voltar para conseguir passar e fazer o que ele precisa fazer. Então é tudo programado. Quando o espírito vai entrar na barriguinha da mãe, esse espírito ele é diminuído, né? Tem um processo de diminuição também do perispírito dele. E nesse processo ele já começa a perder um pouco a consciência dele. E quando ele é unido ali no momento da concepção, conforme a gravidez vai prosseguindo, essa consciência dele vai se perdendo cada vez mais. Conforme a gravidez vai aumentando, essa consciência do espírito vai se perdendo. Esse estado eles chamam de perturbação espiritual. Esse espírito vai, enquanto vai sendo gerado, vai perdendo. E a união completa se dá no nascimento da morte, do nascimento dele, no parto. É a união completa do espírito com o corpo. Mas acaba essa perturbação? Não, não acaba. Aí vocês estão pensando, nossa, mas as crianças já nascem perturbadas? Não, gente. Essa perturbação é no sentido de esquecimento, desligamento. Tá? Então, conforme a criança vai crescendo e os órgãos vão se desenvolvendo, ela vai tomando parte dela como espírito. Então, por isso que se fala que a primeira infância, que é até os 7 anos, o espírito ainda está passando por esse processo de consciência, até ele se completar e realmente tomar conta da situação que ele é hoje. Nasceu João, hoje você é João. Aí ele começa a tomar de fato que ele é o João. E tudo vai ficando lá para trás um pouco. Então esse espírito ele começa falando disso tudo, né? Desse processo todo. E aí desse processo todo, você tem toda uma vida onde a gente também passa coisas, onde nós sofremos, onde nós ficamos felizes, onde nós aprendemos, erramos, acertamos, né? E aí chega no final da vida, esse espírito também fala do desligamento do espírito com o corpo físico, que também ocorre o mesmo processo. Quando se desliga o espírito do corpo físico, o espírito ele fica num período de perturbação espiritual. Por quê? Porque ele perde um pouco a consciência, ele não tem muita noção do que está acontecendo. Ah, mas dura quanto tempo isso, né? Porque na gestação a gente sabe quanto que dura. Mas e na morte?
Então, Kardec vem nos mostrar que essa perturbação, ela pode durar dias, meses, anos. Então, olha que complicado. Mas por quê? Por que essa variação de tempo? Dependendo da condição moral do espírito. Quanto mais evoluído moralmente, menos problema no desencarne. Quanto menos evoluído, mais problema. Tá? Por isso que às vezes demora. Para uns é rápido. Desencarna, fica logo mais consciente, pleno realmente do que está acontecendo. Agora, até para uns demora mais. E é interessante, né? Porque esse espírito, ele traz todo esse processo de nascimento, de morte, né? Vocês viram como é que é complicado para nós nascermos e para a gente desencarnar de novo? Não é fácil, não. A gente pensa que só a vida nossa não é fácil, né? É difícil. Mas também nascer é difícil e desencarnar também. A gente passa por processos. E a gente esquece de aproveitar a encarnação. Né? A gente passa por todos esses processos, inclusive a vida, e a gente esquece de aproveitar. Será que a gente está aproveitando a encarnação nossa? Ou será que a gente está deixando ela parada, estacionada? Né? A gente tem que começar a refletir sobre isso. Bom, voltando aqui à história desse espírito, que ele fala da morte espiritual, até agora a gente não falou da morte, né, espiritual. Mas o que ele relata? Ele relata que entre esse nascer e esse desencarne, quando a gente desencarna, ele fala que o espírito morreu. Morreu por quê? Porque ele aprendeu, ele teve novos hábitos, ele teve novas atitudes, mudou a mente dele. Ele não é mais aquele espírito que ele foi em outra vida, né? Então ele fala que cada encarnação é como se fosse uma morte espiritual. Aquele velho homem morreu e surge, renasce uma nova pessoa. E é verdade, né? Porque cada encarnação, cada situação que a gente passa, a gente renasce, a gente se transforma. Então esse espírito, ele fala isso, dessa morte espiritual. E isso nos faz refletir naquela fala de Jesus lá do início. Nascer pela água e pelo espírito. O nascer pelo espírito é justamente isso. É o renascimento do espírito. É uma situação nova. É novo aprendizado. Né? Coisas que eu fazia antes, hoje eu já não faço mais. Sentimentos que eu tinha antes, hoje eu já não tenho mais. Mudou. Então, eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa. Né? Quando algumas religiões, os nossos irmãos evangélicos também, quando falam aceitei Jesus, esse aceitar não é só da boca para fora. Esse aceitar implica o quê? Eu estou ciente do ensinamento de Cristo e quero de hoje em diante mudar, ser uma nova pessoa. E eles simbolizam isso pelo batismo. Né? Então, nós espíritas, nós não fazemos batismo, mas a gente tem que começar a refletir se a gente realmente está pegando esse evangelho de Cristo e aceitando Jesus. Será que estamos aceitando Jesus? Ou será que tudo que a gente está fazendo, todo dia, falando inclusive o evangelho, será que está sendo da boca para fora? Será que lá dentro do coração a gente está aceitando Jesus, realmente? A gente está disposto a mudar? Porque não é fácil mudar, é difícil. Todos nós temos nossos erros, o nosso jeito, e não é fácil mudar. Então, gente, hoje, a ideia é não só aproveitar o reencarne, mas lembrar que a cada dia podemos renascer. Não só durante a encarnação a gente pode renascer em espírito, mas todo dia é momento. Quando o sol nasce, a gente já pode pensar que a gente pode renascer. E de que forma eu vou renascer? Refletindo coisas que eu já fiz ontem e hoje, o que eu posso mudar? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Então,
eu espero que todos nós possamos refletir nesse sentido, porque é isso que a doutrina espírita quer, né? Que a gente se esforce para a mudança. E indo para o encerramento, eu gostaria de trazer 2 exemplos, né, que vai fazer a gente refletir um pouquinho sobre isso. Um é o Paulo. Qual Paulo? De Tarso, óbvio. Paulo de Tarso, para quem não conhece a história dele, leiam a obra, que é maravilhosa. Paulo de Tarso era um grande inimigo, né, de Jesus. Queria perseguir Jesus, não concordava com as ideias dele, com essa boa nova que Jesus trazia. E Paulo era o doutor da lei, ele conhecia muito a lei. Só que um dia, ele vê Jesus no caminho, indo atrás, né? Perseguindo Jesus. Jesus encontra ele e fala, por que você está me perseguindo? E nisso, ele, daquele momento em diante, ele renasce. Ele não reencarnou, mas ele renasce ali. Renasce por quê? Porque ele se transforma. Ele se transforma completamente. Todas as atitudes que ele estava tendo e todos os pensamentos, ele mudou naquele momento. Mudou a forma dele de pensar e de agir. Abandonou tudo. Foi viver para o Evangelho de Cristo. Só que, vamos lembrar, não foi uma coisa simples. Ele não, de repente, falou, tá bom, Jesus, legal, vamos começar a trabalhar. Não. Ele foi lá, ficou um tempo, acho que 3 anos, será que é isso? Não lembro direito. Mas ele ficou meio que recluso um tempo, refletindo. Porque imagine uma pessoa que perseguia Jesus, mandava matar, mandava açoitar, porque acreditava numa lei, e de repente muda tudo na cabeça dele. Então ele teve esse período para reflexão. Então isso é importante. Todos nós temos esse período para reflexão. Agora, só não esperem esse período muito tempo, tá? Paulo, ele ficou um período, mas daí ele já começou a trabalhar e agir. Só não esperem esse período, muito tempo, porque daí a gente está perdendo nossa oportunidade. Tá? Agora, um outro exemplo, que já é ao contrário, é uma história de Chico Xavier, naquelas historinhas, né, do Chico. Chama o mendigo renitente. Se vocês colocarem na internet, vocês vão achar essa história. O mendigo renitente. O que é renitente? É teimoso. Um amigo do Chico foi até ele. Falou, Chico, eu estou preocupado com o morador de rua, porque ele dorme no relento, ele fica lá na beirada lá do marquês, da minha casa, não sei de onde, e fica no relento. E eu já levei ele para um abrigo, ele não ficou no abrigo, ele saiu do abrigo. Aí no outro dia eu vi que ele estava de novo no relento, pensei, eu acho que ele não gostou do abrigo, eu vou alugar um lugar, arrumar um quartinho para ele. E arrumou, levou esse morador de rua até lá, só que ele não ficou, ele foi para a rua de novo. Quando esse rapaz olhou, ele estava lá de novo no relento, dormindo no relento. Aí ele não sabia o que mais fazer, foi procurar o Chico, né? Aí o Chico, ouvindo essa história, falou assim para ele, não adianta você querer ajudar uma pessoa que ela não quer se ajudar agora. Aí contou a história desse moço. Falou que na outra vida ele expulsou diversas famílias de uma terra dele, de uma fazenda, deixou as pessoas ao relento, sem casa. E nessa vida, como morador de rua, ele trazia essa culpa dentro dele, no inconsciente, né? Porque ele não lembrava, mas ele trazia essa culpa no inconsciente que fazia com que ele não ficasse em nenhum lugar abrigado. Ele não conseguia ficar, talvez ele se sentisse melhor no relento, passando frio, uma forma de sofrer, né? Inconscientemente ele fazia isso. Então, o que eu reflito dessa história? Tem muitas coisas que a gente às vezes guarda inconscientemente até e não consegue dar o passo para frente. Porque temos culpa, não conseguimos nos livrar da raiva, não conseguimos perdoar e nem perdoar a gente mesmo. E a gente não consegue andar, caminhar, prosseguir. Né? Então, eu vejo que esse espírito, talvez, ele não esteja pronto nesse momento para renascer, para prosseguir. Por enquanto, né? Até um dia que vai chegar, sim, o momento dele, como todos nós. Mas o que eu quero que vocês percebam é que depende de nós mudar esse tempo.
Por que eu vou esperar uma encarnação inteira perdida? Para que eu vou esperar 2, 3 anos, séculos na erraticidade, sendo que eu posso tomar a decisão e mudar já, e começar a caminhar, botar o pé na estrada. Tá, então, vou encerrar com uma frase que é de um livro, Pão Nosso. É um texto que chama Cadáveres, onde o Emmanuel, ele traz aquela frase de Jesus: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão abutres. O que ele quis dizer com isso? O cadáver aqui não é o cadáver corpo físico, tá? É o cadáver espiritual, né? Então ele fala que onde tiver essa morte espiritual, os abutres vão se juntar ali. Então, quando a gente não decide viver, prosseguir, renascer, a gente também está abrindo portas para que coisas ruins, né, os nossos irmãos, até que também têm o mesmo pensamento que nós, naquele momento, venham e atrapalhem a nossa caminhada. Então, no final, ele fala uma frase que eu achei muito bonita e vou trazer para vocês, para encerrar. O Emmanuel fala assim: luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Olha, ele está pedindo para a gente lutar. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores caixão de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Lembra que eu falei que nós somos um todo? Então, quando a gente não está bem, a gente reflete isso, não só para nós, mas para quem está próximo. E tudo se contamina. E esse todo contaminado prejudica a gente também, né? Então, agradeço a todos vocês e que a gente possa refletir sobre isso tudo, porque isso tudo é realmente a finalidade da doutrina e do Evangelho de Jesus para nossas vidas, tá? A pedido da Rosana, vamos fazer a oração final para já preparar para o passe. Então, eu agradeço a Deus todas as bênçãos que Ele nos dá sempre, a cada dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Agradeço por conhecer o Evangelho de Jesus, por conhecer a doutrina espírita. Peço nesse momento que todos possam fechar os seus olhos e sentir as vibrações de amor, as vibrações de paz que envolvem todo o nosso corpo, o nosso espírito. Que essas vibrações também possam envolver o nosso lar, os nossos familiares. E que possamos estar mais dispostos, com mais saúde física, mental e espiritual. Que Deus possa nos auxiliar nessa nossa caminhada, nos amparando a cada dia, fazendo com que a gente possa observar o sol brilhando no nosso caminho. Obrigada por tudo, obrigada à espiritualidade que está presente sempre, nos amparando e já nos envolvendo com essas vibrações. E peço que ampare os trabalhadores dessa casa, sempre, e neste momento principalmente, que é o do passe. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja.